ótimas notícias nesse vídeo pra vocês. Já falei, eu tô na vibe agora de trazer só notícia boa. Quer dizer, só notícia boa não, mas aqui nesse vídeo tem algumas notícias animadoras sim, porque o Fluminense somos nós, né? E a vibe tá ruim, ou estava ruim, tá começando a melhorar, e eu quero poder colaborar de alguma forma com isso, tá? Então, assim, os jogadores têm que se ajudar, a diretoria também tem que se ajudar, né? Mas eu vou fazer minha parte aqui também, tá? Semana importantíssima, de 3 jogos decisivos, talvez a semana mais importante dos últimos tempos. Talvez semana mais importante desde daquela Copa do Mundo, desde aquele jogo... Algumas semanas importantes nos últimos anos, né? Aquela semana que antecedeu o jogo do Palmeiras em 2024, que a gente tinha que ganhar para não cair. Aqueles jogos especiais da Copa do Mundo de clubes ali foram semanas muito especiais também. E essa agora, o Fluminense decide a sua vida, já decidiu na Copa do Brasil, classificado. Campeonato Brasileiro, precisa vencer para continuar lá em cima. E terça-feira, jogo de vida ou morte contra o Bolívar. Mas vamos começar falando do jogo de sábado contra o São Paulo? Olha, eu tenho ótimas notícias para vocês, tá? O São Paulo demitiu o técnico Roger Machado. E a diretoria do São Paulo, até o presente momento, 13h, não decidiu ainda quem será o novo treinador. Hoje é quinta-feira, o jogo já é depois de amanhã. Ou seja, por mais que o São Paulo contrate um treinador hoje que seja, não vai conseguir contratar um treinador que vai fazer mudar a cara do time. Estão falando muito em Dorival, né? Você, torcedor do Fluminense, queria o Dorival, parece que o Dorival vem aí, mas pro São Paulo, tá? São Paulo provavelmente vai jogar com a gente sem treinador ou com um treinador sem dar treino nenhum, no máximo um treino. Então isso é importante. Vamos pegar um time bagunçado. Vamos pegar um time bagunçado e muito desfalcado também. O centroavante Caleri, ele tomou o 3º cartão amarelo no último jogo. Tá fora contra o Fluminense, tá suspenso. O camisa 10, Luciano, que é atacante também, né? Mas joga ali de meia atacante, se lesionou no jogo ontem contra o Juventude. Jogo esse que o São Paulo foi eliminado da Copa do Brasil. São Paulo perdeu de 3-1 pro Juventude. Tinha vencido o primeiro jogo por placar mínimo de 1-0 e foi eliminado da Copa do Brasil. A eliminação é essa que culminou na demissão do Roger Machado, tá? Então, sem Caleri, sem Luciano e tem mais desfalques. Se liga no desfalque do São Paulo vai jogar praticamente com um time misto contra o Fluminense, né? O zagueiro Tolói também tá fora. Tem uma galera fora aí, São Paulo bem desfalcado. É mais uma chance, é mais uma oportunidade do Fluminense fazer um grande jogo e vencer a partida. Fazer grande jogo tá difícil ultimamente, mas pelo menos vencer a partida, tá? A gente vai pegar um São Paulo desfalcado dos seus principais jogadores. Já não tem o Lucas, né? Lucas Moura que machucou também, só volta no que vem. Luciano fora, Caleri fora, Rafael Tolói fora, sem treinador, em crise. Eu sei que deve ter gente pensando assim, mas aí é que dá ruim. Aí é que dá ruim, porque o Fluminense adora ressuscitar defunto, né? Mas não vai ser o caso não, tá? Vamos pra cima do São Paulo, com todo respeito. Vai ser um jogo difícil, mas eu confio muito na vitória. Já garantiu o seu ingresso? Eu já garanti o meu, tá? Vou estar presente no Maracanã no sábado e na terça-feira. Sábado contra o São Paulo, terça contra o Bolívar. Quer mais uma boa notícia? O João Pedro. Sabe o João Pedro? Moleque de Xerém? Pois é. Eliminou a gente da Copa do Mundo de Clubes, né? Porra, devastador quando eu penso nisso. O destino foi muito cruel com a gente, né? Foi muito cruel com a gente. Perdemos pro Chelsea com 2 gols do nosso moleque de Xerém, João Pedro. Porra, devastador. Que chegou no Chelsea nas quartas de final. Inacreditável. Então, o Barcelona tá querendo o João Pedro, tá? E o Fluminense tem direito a uma perpelinha lá, por ser clube formador e tudo mais. E o Barcelona realmente contratando o João Pedro, o Fluminense vai ganhar aí na casa dos 14 milhões e 700 mil reais, quase 15 milhões de reais por essa negociação, caso ela se concretize, tá? Caso dê tudo certo, João Pedro indo pro Barcelona, vai ser maneiro ver o João Pedro no Barcelona, cara. Eu torço por esse moleque, tá? Apesar dele ter eliminado a gente na semifinal da Copa do Mundo, acabando com o nosso sonho, ele foi muito respeitoso, ele fez o trabalho dele, não tinha o que fazer, né? Quer dizer, segundo o Rafael Sobis até tinha, né? Vocês viram uma declaração do Sobis um dia desse?
jogando pelo Cruzeiro contra o Internacional, e ele falando que jogou de sacanagem, bateu o escanteio lá na lua, tinha chance de chutar, não chutava. Vocês viram a declaração do Sobis? Já coloquei aqui na live um dia desse. Qualquer dia, se você estiver na live aí, me lembra que eu coloco o vídeo do Sobis de novo pra vocês. Falando lá na Band, se não me engano. Então, assim, tinha o que o João Pedro fazia sim, né? Mas, enfim, ele foi profissional, fez lá os 2 gols, eliminou a gente, mas depois demonstrou muito carinho, muito respeito e tal. Então, eu tenho simpatia pelo João Pedro. Torço pra ele ir pro Barcelona, fazer muito sucesso e a gente ganhar essa Perpelinha aí, né? Cadê Perpelinha? Não tem áudio da Perpelinha aqui, não. E o Fluminense ganha esses 15 milhões de reais aí, que é equivalente a uma folha de salário, tá? Dinheiro esse que é muito importante, porque parece que o dinheiro no Fluminense secou a fonte, acabou o dinheiro, tá? Acabou o dinheiro. O pessoal lá da Central Fluminense postou que o Fluminense renegociou uma parcela atrasada do La Vega. É isso mesmo, tá? Eu tô abrindo aqui a Flumídia para poder ler exatamente a notícia para vocês. Cadê? Aqui, ó. Fluminense renegocia a parcela atrasada por La Vega. O Fluminense atrasou o pagamento da parcela de março pela compra de Joaquim La Vega junto ao River Plate do Uruguai. River Plate da Temu, da Shopee, né? O clube negociou o débito, quitou parte do valor e se comprometeu a pagar o restante em breve. Segundo o balanço do clube, a negociação custou cerca de 8,8 milhões de reais. O Fluminense dividiu o pagamento em 9 parcelas bimestrais, com a primeira quitada em março de 25. O clube manteve os pagamentos em dia até a 6ª parcela, paga em fevereiro de 26. Porém, atrasou a 7ª cobrança, referente ao mês de março. O atraso incomodou o River Plate do Uruguai, que buscou contato com o Fluminense, mas não recebeu o retorno. Aí quebra, né? Aí não dá. Na última semana, o Tricolor pagou apenas parte da parcela em aberto. Agora, além de quitar o restante do valor atrasado, o clube também precisa pagar a 8ª parcela prevista para maio. A 9ª e última cobrança vence em julho, tá? Notícia aí do perfil da Central, Central Fluminense, né? Ou seja, tá atrasando, tá pagando, tá negociando. Essa semana eu dei a notícia sobre o atraso no pagamento daquelas grades lá do Maracanã, mas depois eu recebi uma informação de uma fonte confiável que a informação não procede, tá? Aí eu perguntei, mas por que o Fluminense não desmentiu, então? Porque o Fluminense não quer dar luz a isso e tudo mais, mas me passaram que não é verdade, que não existe dívida no atraso das grades. Bom, não sei. Tô aqui dando a outra versão, tá? Porque eu trouxe... A notícia foi do Paulo Brito, né? Que o Fluminense estaria devendo as grades do Maracanã. Eu recebi a informação de uma fonte confiável que não procede, que o Fluminense não está devendo grade nenhuma, que está tudo em dia. Bom, fica aí. A versão não é a versão oficial do Fluminense, mas uma outra fonte me passou que não é verdade esse atraso do pagamento das grades. De qualquer forma, o Fluminense parece realmente estar com problemas financeiros, né? Atrasou o direito de imagem, já pagou, tem premiação em atraso, ou seja, o dinheiro está curto, né? E a última notícia para encerrar esse vídeo rápido aqui de hoje é em relação ao público para terça-feira, para o decisivo jogo de vida ou morte contra o Bolívar. Quase 40 mil ingressos já foram vendidos, tá, pessoal? Galera, tem que abraçar a causa, não tem jeito. A adesão é desanimador. O time tá jogando mal. O Zubeldia. Bicho, eu concordo em tudo com você. Eu também estava extremamente desanimado. Estava não é o verbo no passado. Estou preocupado, não é desanimado. É preocupado. Porém, entretanto, todavia, abandonar o Fluminense não é uma opção. Se você não quiser ir sábado contra o São Paulo, a apresentação do Hulk lá e tal, pô, até entendo. Principalmente se você tiver que pagar ingresso. Pô, Dezão, só tem dinheiro pra um jogo. Pô, vai na terça, mano. O ingresso mais caro é 30 reais. 30 reais inteira. 15 é meia. O ingresso mais caro. Tem ingresso de 20 reais inteira, 10 é meia. E vou te falar, melhor localização do estádio, hein? Que é a leste superior. Pô, faz uma forcinha aí, vambora, cara. Menos de 50 mil no Maracanã terça-feira, inaceitável, tá? Apesar de tudo que os caras estão fazendo a gente passar esse ano, nem tudo também, né, tá ruim. Falei no vídeo aqui ontem. Estamos classificados para as oitavas, São Paulo ontem caiu, Bahia caiu. Atlético Mineiro passou nos pênaltis.
São Paulo e Atlético Mineiro contra clubes de Série B, igual a gente. O Operário da Série B, assim como o Juventude, assim como o Ceará. Adversário do Atlético e Juventude, adversário do São Paulo. São Paulo caiu, Bahia caiu pro Remo, Série A, mas que tá na zona do rebaixamento. Bahia, SAF, eliminado da Copa do Brasil, só tem o brasileiro. Bahia caiu de tudo, tem mais nada agora. Eles conseguiram cair da pré-Libertadores, caíram da Sula, e aí não pegaram a Sula, né? Não disputam Copa do Nordeste porque estavam na Libertadores e caíram agora na Copa do Brasil. Ou seja, Bahia só tem brasileiro até o final do ano. Olha que tragédia financeira e esportiva pro Bahia, né? Esses caras caíram. O Atlético Mineiro passou nos pênaltis, marcou o gol aos 45 do segundo tempo. Um adendo. Sabe quem fez o gol? Quem fez o gol foi o moleque da base do Atlético Mineiro, tá? O Atlético Mineiro usa a base. O garoto entrou e fez o gol aos 45 do segundo tempo. Então que o Zubeldia abra o olho pra isso também. Tem que usar a base, né? Porque quase sempre resolve. E a gente se classificou para as oitavas. Clubes grandes já ficaram pelo meio do caminho. Hoje tem mais um monte de jogo. Pode ser que mais clube grande fique pelo meio do caminho. A gente passou. A gente está em terceiro no Brasileiro e só depende da gente na Libertadores. A gente está insatisfeito? Tá. O time está jogando mal? Tá. Não dá esperança? Não. Dito isso, não tá tudo perdido. A gente pode terminar esse primeiro semestre aí cumprindo as metas que foram colocadas para esse momento da temporada, que é classificar para as oitavas na Copa do Brasil, na Libertadores e ficar aí pelo menos entre os 5 do Brasileiro. A gente é o terceiro. Então vamos lá, galera. Terça-feira tem que estar lá, não tem jeito. E outra coisa, Sul tá esgotado, Oeste esgotado. Tem Leste, tem Norte. Eu sei que a gente não gosta muito de ir na Norte, né? Tem energia, né? Meio ruim lá, tal. Você sabe por que a energia na Norte é ruim, né? Local de rubro-negro lá, cheio de energia de rubro-negro lá. Leva um sal grosso, leva uma água benta lá, se benze quando entrar. Brincadeiras à parte. Só tem a Norte, vai na Norte, cara. O importante é você estar no Maracanã. Não tem essa. Eu mesmo não vou de Sul, pô. Eu tive a opção de comprar Sul, não quis. Por causa da minha mãezinha, pra proteger ali o problema que ela tem de pele, né? Que se encostar machuca e tal. Apesar da Oeste também estar lotada, que já esgotou os ingressos, é menos aglomeração, né? Dá pra ela ficar mais protegida ali. Eu não vou de Sul, pô. Fui de Sul a minha vida toda. Se tiver que trocar de setor, a gente troca. O importante é estar no Maracanã. Tá bom? Então, se você não garantiu esse ingresso, venda já tá aberta pro público geral, tá? Qualquer um pode comprar. E se você for sócio, vá no jogo contra o São Paulo. Apresentação do Hulk, valendo 3 pontos. Vambora, galera. Vamos pra cima. Vamos tentar afastar esse baixo astral aí, tá? Vamos fazer a nossa parte, né? E depois cobrar que os jogadores, a comissão técnica, a diretoria façam a parte deles. Vamos fazer a nossa parte. Nossa torcida é... Desculpa o palavreado. Desculpa. Nossa torcida é foda. Até arrepiado. Os olhos lacrimejam. Melhor torcida do Brasil, quiçá do mundo. Vamos fazer o que esses caras não estão fazendo. Vamos empurrar o Fluminense pra cima dos adversários. Vamos ganhar o jogo na base do grito, da pressão. Vamos. A gente sabe fazer isso melhor do que ninguém. Valeu? Conto com vocês. Fiquem com Deus. Forte abraço. Saudações tricolores.